leituras dos livros do Michel, né? Estamos começando, então, o nosso 40º círculo de reflexão. Isso significa que faz 3 anos e alguns meses que a gente tem se encontrado todos os meses ao redor de algum tema e sempre muito felizes, né, de ter esses nossos encontros de sábado com tanta gente trazendo contribuições tão interessantes e num clima muito bom de poder dialogar e poder se escutar e aprender mais sobre coisas que são relevantes para a gente e dizem respeito, inclusive, né, muito respeito à nossa vida hoje em dia, né? Hoje a gente logo mais começa uma conversa aqui com o Michel Laub, escritor, que ficamos muito felizes com essa possibilidade do Michel estar com a gente. E antes queria só, acho que passar a palavra, acho que para o Daniel, para ele contar um pouquinho aqui desse trabalho conjunto que a gente conseguiu nesse mês com a revista 451 e com o IB. Então, enfim, queria que ele contasse um pouco sobre como que está sendo essa combinação, né? Esse momento de produção aí que vocês estão conseguindo fazer combinar. Bom dia, gente. Olá a todos. Bom vê-los aqui. Falando bem rapidinho, acho que uma diferença do encontro desse mês em relação aos outros encontros, vocês devem ter visto, quem se inscreveu, que a gente acrescentou um campo de endereço, porque nesse mês, para todos aqueles que se inscreveram no Círculo de Reflexão, a gente vai enviar para casa um exemplar do jornal Nossa Voz, o jornal da Casa do Povo. A maioria de vocês conheça essa publicação. E um exemplar da revista 451, essa revista que é dedicada à literatura, faz, enfim, resenhas, entrevistas com autores e artigos relacionados a livros, e que a partir de maio passa a trazer uma sessão especial de literatura israelense, essa que é a parceria com o IB, a qual a Lilian está fazendo menção. E nessa edição que vai ser enviada, foram publicados 4 contos inéditos do escritor israelense Etgar Keret. São contos bacanas e que a gente achou interessante, um encontro que às vezes a gente debate, né, questões ou de natureza mais política, às vezes de natureza mais cultural, enfim, com seus vários recortes possíveis. E dessa vez a gente tem aí o prazer de contar com a presença do escritor Michel Laub, que tem tudo a ver, me parece, com essas discussões literárias que a gente está querendo também fomentar a partir da revista. Então, pelos próximos meses, sempre textos desse tipo na revista, mas para que vocês conheçam o projeto, devem receber em casa. Não sei se alguém já recebeu, depende de quando fez a inscrição também. Estou vendo umas carinhas dizendo que não, mas enfim, isso deve ser enviado em breve. Era isso. Te devolvo a palavra, Li, ou Su, se quiser complementar, não sei se tem outras questões. Acho que a gente pode passar para ali para começar. Você falou muito bem, Dani. Eu acho que só para completar, que eu acho que foi uma coisa interessante essa aproximação também da 451 com a Casa do Povo, criando essa possibilidade também de ampliar, né, o alcance da Nossa Voz. Em geral, a gente tem muito essa distribuição da Nossa Voz na própria Casa do Povo, ou para associados ou apoiadores da Casa do Povo, mas também, à medida que a gente vai conseguindo fazer essas parcerias, a gente amplia o alcance, e a revista está super interessante, enfim, até com um layout diferente dessa vez, né? Ela mudou um pouquinho o papel, a diagramação,
E eu acho que tem sido um projeto muito bonito, muito querido, essa nossa retomada da nossa voz desde 2014, então fico muito feliz de poder ver essa proposta, inclusive associada ao círculo, de que mais gente tenha essa possibilidade de receber a nossa voz em casa, ainda mais nesse momento de pandemia, em que a gente tem ido pouco ou não tem ido no próprio prédio da Casa do Povo, onde normalmente a gente recebe e pode pegar a nossa voz, né? Então, acho que para a gente é uma publicação central, muito importante. Eu fico muito feliz de ver também mais um número circulando dessa maneira mais ampla, né? Então, queria começar, né, o nosso círculo de hoje, já agradecer a primeira vez, e talvez a gente faça muitos agradecimentos ao Michel por essa possibilidade dele estar com a gente hoje, né? Acho que, enfim, imagino que a maior parte de vocês conhece, ou já ouviu falar na literatura do Michel. Ele é um escritor que já tem 7 romances publicados. Acabei vendo que hoje, traduzido em 10 idiomas e publicado em 13 países, e fiquei pensando que isso deve ser uma alegria e talvez uma curiosidade para o próprio autor, né, de ver cada uma dessas publicações saindo e o que significa estar nesses outros idiomas, por onde está circulando. Então, a gente tem aí um sentimento muito importante do quanto o seu trabalho enfim, muito presente na literatura brasileira já e internacionalmente em muitos lugares, né? E eu acho que no momento em que a gente quis trazer de novo o tema da literatura para o círculo, e muito essa interface de literatura e identidade veio provocado por esses pensamentos, né, do quanto alguns dos seus livros, eu, enfim, tenho a leitura de 3, né, o Diário da Queda, o Tribunal da Quinta-feira e agora, mais recentemente, a Solução de Dois Estados, mas o quanto eles nos colocam, né, como leitores que se sentem provocados, e eu acho que provocados a pensar a própria existência, a pensar o momento em que vivem, a pensar questões contemporâneas, e nesse sentido, para a gente parecia muito próximo de coisas que a gente faz aqui no Círculo, com temas muito variados. E aí nos veio essa questão, né? Qual o lugar da literatura enquanto um dos caminhos, né, da gente se repensar e da gente olhar para as vivências pessoais, para as vivências sociais e para os entendimentos, né, que a gente vai fazendo dessas situações todas. Conto para vocês todos que o Michel nos pediu que a gente faça o círculo de hoje como uma conversa, né? Em outros momentos a gente tem tido um momento de fala mais longa dos convidados e das convidadas aqui do Círculo, e o nosso combinado foi que a gente começaria esse momento, que normalmente é de fala mais longa, a partir de algumas perguntas que eu estou trazendo e que, na sequência, a gente vai emendar as perguntas também de vocês. Então, normalmente a gente trabalha nesse outro formato, acho que a gente fica à vontade, então, quem quiser, para depois começar a fazer inscrições aí pelo chat. A Suzana vai organizando e vai me sinalizando, né, Su? Eu acho que quem quiser se inscrever, pode ser... Eu ia falar que pode ser pelo chat ou pela mãozinha, mas acho melhor ser pelo chat, porque a gente vai abrir num determinado momento. Então, se vocês puderem sinalizar pelo bate-papo, eu vou anotando os nomes de vocês e assim que a gente abrir, vou chamando. Aí a gente vai falando, Lê. Então, tá bom, Su. Michel, acho que a gente começa, então, agora, né, uma conversa que, enfim, que te envolve diretamente. Eu queria te perguntar, né, nessa perspectiva de pensar, né, uma literatura, que é uma literatura que diz tanto para a gente dos nossos tempos e das histórias pessoais, né? Eu acho que a gente sempre fica com essa dúvida do próprio autor, né? Um pouco do caminho que te levou a se tornar escritor, o contexto onde você cresceu e o quanto essas coisas
é claro, podem estar presentes, e a gente sempre tem essa separação entre quem é o autor, quem são os narradores, o que é da obra, mas eu acho que a gente saber um pouco mais aonde vem o Michel Laub nos coloca um pouco no começo dessa conversa. Bom, boa tarde, bom dia, né? Eu tô aqui na Alemanha, na verdade, aqui são 4:30 da tarde aí, né, de manhã, então às vezes esse fuso horário dá uma confundida. Eu queria agradecer muito o convite. Eu acho que eu nunca tinha falado na época do Centro de Cultura Judaica, eu fiz alguma coisa lá, tal, mas na Casa do Povo, embora tenha uma relação super legal com o Benjamin, inclusive a gente editou junto uma revista, né, que foi a revista 18, alguns números dela, pelo menos. Eu nunca tinha participado de nada diretamente aí que tivesse pelo menos a promoção da Casa do Povo, e isso para mim é uma honra, e eu acho que é um público com o qual sempre vale, e cada vez mais vale a pena dialogar. Tá dando para ouvir bem? Tá dando? Tá. Bom, quanto à trajetória, essas coisas assim, é muito curioso como a trajetória de alguém que escreve, ela para mim, pelo menos eu senti que foi assim, ela era muito importante no momento em que eu comecei a escrever. Nos primeiros livros, eu tinha muito presente a influência que esses livros poderiam ter daquilo que eu tinha vivido até então. Eu comecei a publicar em 98, meu primeiro livro de contos, mas o primeiro romance que eu considero um livro um pouco mais sério, assim, que começou de fato a minha carreira, é de 2001, e ali eu tinha 28 anos. E o passado da infância, da adolescência ainda era relativamente recente, né? Não era tão recente mais, mas ainda era, porque eu tinha usado muitas coisas desse passado naqueles primeiros contos, primeiros textos que eu escrevi. Então, as coisas se confundiam muito. Então, quando eu ia falar em público, era muito comum eu falar muito detidamente sobre fatos da minha adolescência, da infância, da adolescência, no início ali da idade adulta, que tinham influenciado diretamente, inclusive, as coisas que eu escrevia. E ao longo dos anos, agora eu já tenho aí uns bons 20 anos de carreira, né? Eu fui notando, e eu acho que isso é natural, um processo até de amadurecimento, se dá para chamar assim, que esse passado ele continua muito presente, inclusive no que eu escrevo, mas já faz muito tempo que ele deixou de ser o passado que eu considerava, entre aspas, o passado real, né? Ele passou a ser o passado que eu reinventei por meio desse processo que é muito curioso, que é o processo de escrever um livro. Eu não sei se alguma das pessoas que está na plateia escreve também, ou se não escreve, tem minimamente essa experiência, tenho certeza que é a experiência de contar uma história oral, ou fazer uma narrativa qualquer para algum amigo, ou para o seu psicanalista, ou coisa do gênero. A gente sabe como é que funciona no momento que você atribui palavras para definir determinadas experiências pessoais, que são normalmente muito mais amplas e muito mais abstratas. Essas experiências acabam virando aquelas palavras, as palavras como que definem aquilo. Então, várias das minhas experiências de adolescência, o fato eu sou de Porto Alegre, eu venho de uma família de judaica, né, de classe média, depois eu passei um tempo fora, voltei para lá, depois vim morar em São Paulo, tendo estudado direito, virei jornalista mais tarde, comecei a frequentar uma oficina literária. São uma série de experiências que foram bastante importantes para mim, e que estão nos meus livros, às vezes diretamente, mas que ao longo do tempo, como eu falei, elas se perderam. Hoje elas são muito as memórias que eu tenho dessas experiências, e são memórias muito retrabalhadas pela ficção. Então, acho que o resumo assim, da resposta que eu tenho sobre essa questão da experiência é que, de algum modo, elas deixaram de importar tão diretamente como elas importavam lá no início. Esse último livro que você cita, o Solução de Dois Estados, que eu lancei agora, né, no fim de 2020, ele já não é um livro na sua superfície, e em quase nada ele é autobiográfico, porque ele conta a história de dois irmãos de classe média, tal, tem um pouco a ver talvez com a minha origem, mas é uma história que não tem absolutamente nada a ver com a minha história pessoal, né, na superfície do enredo, digamos assim.
Mas ele continua sendo muito autobiográfico, como todo livro, porque a motivação para fazer esse livro, que é um livro que fala muito sobre história brasileira, né, da redemocratização para cá, é um livro que se passa, em boa parte, em 2018, então, claro que é um livro que fala daquele contexto político anterior, imediatamente anterior à eleição do Jair Bolsonaro. É claro que esse livro, essas experiências todas que tem no livro, tinham e tem muito a ver com algo que é autobiográfico também, que é a maneira como eu estava vendo a realidade brasileira. E é curioso como, assim, a minha opinião sobre a ascensão da extrema-direita, por exemplo, no Brasil, ela se traduz numa história que é essa história do livro, que tem um personagem que faria, né, um papel um pouco dessa extrema-direita ascendente brasileira, mas isso aparece no livro por meio da história desse personagem, do enredo, justamente, da maneira como esse personagem fala, das interações dele com outros personagens. São coisas que são estritamente elementos de ficção e que, em algum momento, isso é o barato de escrever, eles começam a diluir um pouco aquilo que eu poderia chamar de minha opinião sobre esses fatos. É claro que a minha opinião sobre esses fatos todos, ela está no livro, de algum modo ela está, mas ela é uma junção de vários elementos que às vezes se contradizem entre si e que são justamente elementos literários. Então, dentro dessa grande resposta sobre como que a experiência pessoal ela afeta os livros, eu acho que a gente nunca pode esquecer que a literatura é uma linguagem, né? E que ela, sendo linguagem, sendo instrumento, ela acaba afetando diretamente o conteúdo daquilo que a gente fala, né? A mesma mensagem que eu gostaria de passar, que você gostaria de passar, ou que qualquer um aqui na plateia gostaria de passar, ela muda completamente de acordo com as palavras que a gente escolhe para formar aquela frase ou aquele slogan que vai passar aquela ideia. Então, acho que isso, às vezes, em bem maior escala, acontece na literatura. Eu acho que você já trouxe algumas coisas que acho que caracterizam muito e dão destaque, né, ao teu trabalho. Então, acho que essa própria questão da experimentação com a linguagem, ela é muito evidente em cada um dos livros também, de alguma maneira, né, um certo exercício da forma, e eu acho que até essa percepção dessa relação do meio e mensagem, ela é muito presente, inclusive questionando, né? Estava vendo agora, até pensando um pouco no próprio Solução de Dois Estados, quando você tem, né, um pouco essa presença da história dos dois irmãos, mas você tem a figura da cineasta que está fazendo as entrevistas, e aí também fica um pouco essa discussão, se ela é personagem, se ela não é personagem, se a história dela precisa estar, se a história dela não precisa estar. Como esses irmãos se relacionam, como os usos ou as possibilidades de uso que ela pode fazer, as motivações dela para querer contar essa história, né? Então, acho que também fica muito presente, né? Isso também se relaciona com os meus próprios livros anteriores, né? Assim, o Diário da Queda, que é um livro, talvez o meu livro mais conhecido, ele que trata muito, né, de judaísmo, da cultura, da herança judaica, ele gira muito em torno do tema da chamada, entre aspas, vitimização, ou da chamada, historicamente assim, chamada de questão judaica, digamos assim, que envolve esse tipo de discussão. E isso, quando você fala de algo que diz respeito a você mesmo, a sua própria etnia, o grupo social, cultural, isso tem um peso diante de quem lê, né? Quando você não faz parte daquele grupo, isso tem outro peso. Então, outros livros meus que de algum modo, posteriores ao Diário da Queda, que de algum modo também tratavam dessas questões, que é o livro seguinte, o Maçã Envenenada, e o livro depois, que é o Tribunal da Quinta-feira, eles tiveram um outro peso diante do público, até às vezes uma outra recepção, muito porque eu continuava, às vezes, falando de temas muito semelhantes, mas eu já não era parte daquele grupo social sobre o qual aquele livro está tratando. Por exemplo, o Tribunal da Quinta-feira fala muito da questão de orientação sexual e tal, que não necessariamente tinha a ver com a minha própria orientação sexual. É um livro que se passa, que tem um personagem muito importante que é gay, que é portador do vírus HIV, e
E isso, eu comecei a notar como essas coisas assim fazem, e isso é uma coisa interessantíssima na literatura, como elas fazem muita diferença. Às vezes você está dizendo exatamente a mesma coisa, mas depende muito de quem está dizendo ou quem não está dizendo. E eu acho que, de algum modo, essas questões chegam no próprio Solução de Dois Estados, a partir dessa figura que você aponta, que é a figura da cineasta, que é quem está fazendo ali as perguntas e tudo, e que se coloca como, entre aspas, uma figura neutra, que poderia, de fora, né, vindo de fora do país, fazer uma espécie de mediação, meio termo, né, chegar, enfim, a algum tipo de acordo conciliatório no choque de versões entre esses dois irmãos tão diferentes entre si, tão radicalmente diferentes, né? E essa figura é um pouco a figura com a qual eu me identificava no início do livro, a partir, muitas vezes, dessa experiência de ter escrito livros sobre questões de identidade antes, e esses livros terem sido vistos, muitas vezes, de forma tão diversa, né? Eu sendo parte do grupo identitário em questão ou não. Então, assim, esse é outro, de novo, até em relação à resposta anterior, é um outro exemplo de como a experiência biográfica acaba entrando no livro, mas nem sempre de maneira direta, não necessariamente não necessariamente a ver com algo que eu vivi ou não, e sim com a minha própria experiência de escritor. Assim, não claro, é algo que eu vivi, né, como escritor, mas é uma experiência às vezes muito mais intelectual, de uma maneira como você passa a ver aquela mesma questão que você tratou antes, mas agora de um ângulo diverso. Não sei se está dando para entender, espero que sim. Mas o fato é que esse personagem, que é a cineasta, ela acaba expressando dentro do livro muito a minha própria perplexidade com a maneira como a gente vai lidar no Brasil com essa questão toda da radicalização, que passa muito por uma questão identitária, não tem dúvida. Nem sempre identitária em relação a minorias apenas, mas também em relação a uma minoria, a uma maioria, digamos, uma maioria reativa, como é essa semi-maioria, né, ou minoria maiorizada, né, para inverter o termo que se usa, que é o grande grupo da extrema-direita hoje no Brasil, que está no poder e que chegou ao poder vindo de baixo, né, digamos assim, legitimamente, porque a eleição não foi, num certo sentido, ela não foi forjada, aquilo aconteceu mesmo, o presidente atual da República foi eleito, então é uma coisa que aconteceu dentro da democracia brasileira. E pensar nas causas disso também é pensar numa questão identitária desse grupo, como que esse grupo se vê, como é que esse grupo se vê em relação aos outros, e eu falando disso, sendo judeu, já tendo falado disso antes, tendo falado da questão gay antes, sem ser gay necessariamente, é a mesma operação artística, mesmo procedimento artístico literário que eu estou usando, só que agora de um outro ponto de vista, e isso acaba sendo muito interessante. Muito bem. Acho que quando você está falando, inclusive, dessas questões do que eu chamaria, talvez, de provocações identitárias, ou das questões que estão candentes hoje em dia e que eu acho que estão muito presentes nos teus livros. Então, mesmo a própria questão as questões éticas que estão presentes no Diário da Queda, a questão da história de vida, do como você vai lidando com a própria história de vida, né? O narrador que vai ter que lidar com as histórias da sua vivência na adolescência e com as gerações, né? Essa ideia da história do avô e do pai e da própria história dele, como ele vai superando isso. Depois o Tribunal da Quinta-feira, né? Essa questão da circulação das informações e do quem está escutando o quê, como você se posiciona. Eu lembro que quando eu li, até em determinado momento, você fica com raiva do livro, com aquela coisa assim do tipo, mas... né? Será que estão pagando pau para esse cara? Alguém está querendo que eu entenda que ele pode ser boa pessoa, né? E de repente você percebe que você já está no tribunal também, né? Você entrou na discussão do tribunal e eu acho que, evidentemente, agora na Solução de Dois Estados, o quanto essa vivência dramática que a gente vai lidando da violência saindo por todos os poros da sociedade brasileira e um pouco essa discussão polarizada, né? Um pouco essa coisa do mundo da cultura e o mundo dos religiosos.
a escolha desses temas é também uma forma de se fazer chegar a uma mensagem que é uma mensagem que consegue trazer esse diálogo para a sociedade de uma maneira que a gente consiga também encontrar outros caminhos da gente poder pensar tudo isso? Ainda na resposta anterior, assim, eu acho que até um certo ponto da carreira eu tinha fatos como eu falei, fatos na infância, na adolescência, que rendiam ficção. E eu escrevi, assim, 3 ou 4 livros que aproveitavam muito coisas que eu vivi lá atrás. A partir de um determinado momento, como toda experiência, de algum modo isso se esgota. Eu busquei outros caminhos que eram mais ligados à atualidade do que eu estava vendo. Isso também é autobiografia, né? Algo que eu estou vivendo, mas como eu falei, de um outro tipo, né? É uma biografia que tem mais a ver com as suas ideias no momento. E a partir de algum momento, assim, de algum ponto da carreira, eu acho que é Diário da Queda para cá, me pareceu que não fazia mais tanto sentido. O mundo estava mudando muito, né? Eu mudando junto com o mundo, não fazia mais tanto sentido eu ficar preso àquelas, assim, eu me concentrar tanto naquelas histórias de infância e adolescência. Então, me pareceu que falar de coisas mais atuais, da realidade que a gente está vivendo, era quase um imperativo para mim, era algo que eu sentia necessidade, né? Num sentido que não era exatamente engajado no sentido que se dá essa palavra engajamento tradicionalmente na arte, né? Eu não queria passar exatamente uma mensagem, como você está falando, mas pelo menos uma mensagem tão fechada do que eu achava ou deixava de achar. Para mim, o engajamento possível aí, ou a politização daquilo que eu escrevia, tinha a ver com essa perplexidade minha, que era uma perplexidade que não oferecia, naquele momento, pelo menos, ainda respostas muito, muito fechadas. E aí, a partir desse momento, eu acho que os meus livros se tornaram mais abertos ou mais especulativos, como se diz, assim, numa chave de tentar fazer mais perguntas do que dar respostas. É claro que isso, de algum modo, é uma mensagem, né? Naquele momento do Tribunal da Quinta-feira, por exemplo, que é um livro que fala das redes sociais, daquelas campanhas que hoje se chama de cancelamento, mas na época se chamava de linchamento virtual, que hoje que é um termo que nem se usa mais, né? Mas, enfim, são campanhas coletivas contra indivíduos, nem sempre indivíduos poderosos, embora eles possam representar estruturas de poder, etc, etc. Naquele momento, me pareceu que o melhor tinha a dizer é que eu não tinha certeza sobre o que eu achava daquilo. E o livro tem um pouco essa vibração assim dentro dele, né? É claro que começar um livro, você começa de um jeito, termina de outro, tem várias coisas no meio do caminho que mudam, mas pelo menos a minha intenção inicial foi um pouco essa. E no Solução dos Dois Estados, que é essa história dos irmãos, que tem a ver já com o Brasil bem contemporâneo, e até pós-Bolsonaro e tudo, ele é um livro pré-Bolsonaro que fala do pós-Bolsonaro, né? Mas ele começa um pouco com essa ideia de que as coisas não eram tão simples como todo mundo estava lidando, e ao longo da escrita, eu demorei 4 anos para escrever, isso mudou muito na minha cabeça. Ele terminou como um livro em que eu me posiciono assim muito mais fortemente do que eu inicialmente pensava em me posicionar. Então isso talvez o que você chama de mensagem, talvez seja isso. Assim, um livro de ficção, como os que eu escrevo, pelo menos, jamais vai ser um livro de autoajuda, digamos assim, que tenha uma chave fácil de leitura, que ofereça uma saída fácil. Não é isso que eu quero, e espero que eu nunca tenha feito nada parecido com isso, né? Agora, existe essa autoajuda, entre aspas, assim, né, que assim, eu estou mostrando uma coisa que pelo menos para mim funciona como uma abertura de olhar em relação a fatos que parecem às vezes muito claros e definitivos, eles não são assim, né? E nesse caso do Solução de Dois Estados, talvez até tenha funcionado de maneira contrária. Assim, como eu falei, comecei nessa pegada de ter uma coisa mais moderada, mais de bom senso, e o livro acaba sendo muito contrário a isso, né? E isso também foi algo que acompanhou a minha mudança de pensamento em relação à política brasileira mesmo. Eu acho, assim, quem me acompanha minimamente, sei lá, nas redes, sei lá, quem já conversou comigo a esse respeito, sabe que em algum momento aí da história recente brasileira parou de haver a possibilidade de a gente transigir ou de a gente ter algum tipo de conciliação
com esse grupo que chegou ao poder. E eu acho que isso está um pouco no livro, né? Das maneiras literárias possíveis ali na época, não simploriamente, apenas declarando isso, porque isso não é literatura para mim, mas dando longas voltas ali, para cá, para lá e tudo, mas chegando a essa conclusão, porque o livro, no fundo, é isso, é um livro que parte de um fato, que é um fato simbólico da barbárie, uma pessoa apanha fisicamente, né? E chega no final, essa pessoa, com todas as idas e vindas, com todas as falhas e contradições dela, e do irmão dela, e de quem está narrando, de quem está entrevistando, etc., etc., no fim, o que ela diz é isso: pode ter acontecido o que for, eu posso ser quem eu sou, posso desagradar quem eu desagrade, mas não se elimina o fato concreto de que eu sofri um ato de barbárie. E eu acho que é isso que a gente está vivendo um pouco hoje no Brasil, né? Por mais que a gente tenha pessoas que a gente conhece, né? De quem a gente gosta, com quem a gente foi criado, pessoas que até a gente admirou em algum momento, ou continua admirando por outros motivos, mas essas pessoas endossaram muitas vezes esse estado de coisas atual, e isso não é algo que deve ser esquecido, na minha opinião. Eu não sei se a questão é de perdão ou não, o livro trata muito disso, mas é uma questão, no mínimo, de registro histórico. A gente não deve perder isso de vista, e eu acho que isso é uma postura política que o livro tem. Gente, eu acho que a gente poderia abrir para perguntas. Li, você queria dizer alguma coisa? Não, acho que vamos abrir, depois precisar, eu tenho mais algumas coisas, mas acho que a gente abre o espaço. Tá joia. Então, eu vou chamar o Ricardo Benson. Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, Michel, eu li já há alguns anos o Diário da Queda, e na época, e até hoje, né, o que é mais marcante é a forma como o Holocausto aparece no livro, e a questão que você falou da vitimização, né? E mais ou menos na mesma época, isso 2014, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, um retrato da comunidade judaica americana, do judeu americano. E tem uma pergunta que é feita, que é o que significa ser judeu. E, em primeiro lugar, ficou lembrar o Holocausto com 73%. E aí, quando eu vi isso, eu falei, isso é um absurdo, é o fim do judaísmo para mim, né? O que significa ser judeu é lembrar o Holocausto. Tá em primeiro lugar. Eu falei, mano, tá tudo errado, tudo virado de ponta cabeça, né? E mais recentemente agora tem toda essa questão que foi tratada no começo do papo da questão do Michel, que profanar o Holocausto, e o que a gente se referia ao nazismo. Você está falando, né? Michel German. Não sei se você acompanha essa discussão toda, o Michel German, um historiador da UFRJ. E aí, eu conheço o Michel há bastante tempo, acompanho, digamos, o que ele escreve, e eu tendo a concordar que, quer dizer, o que ele está falando, no fim das contas, é que a gente só vai achar que o regime no Brasil é fascista ou nazista a hora que tiver campos de extermínio, né? Por isso que ele fala, estou falando de 33 e não de 41, que é quando o nazismo começou e as primeiras medidas nazistas foram sendo tomadas, né? Então, eu queria saber como é que você relaciona tudo isso, quer dizer, essa questão que você colocou no livro continua bastante presente, e não só no Brasil, como o Holocausto é visto dentro da comunidade judaica, né? E se você concorda, como eu, que a gente tem que estudar o nazismo, porque a gente não vai reconhecer se um regime é nazista se a gente for estudar apenas o Holocausto, né? Isso é a primeira pergunta. E a segunda é mais simples. Esse livro, A Solução de Dois Estados, eu não li, mas primeira vez que eu vi o título, eu remeti imediatamente à questão do Oriente Médio, né? Sim. Solução de dois estados é o que se discute há décadas, se é um estado, dois estados, e pelo que eu ouvi na conversa, não trata da questão de Israel, é uma questão, trata do Brasil, mas o título remete diretamente a essa questão do Oriente Médio, né? É isso. Bom, eu pensei que fosse
sobre Israel e a Palestina? Não, respondendo rapidinho a primeira, que é mais simples, de fato é uma expressão que obviamente eu usei sabendo dessas implicações, dessa ironia, mas era para ser uma expressão irônica, porque reproduzia dentro do Brasil algo que até então a gente via em países como Israel, né? Mas não só como Israel, não só Israel, mas em vários outros, em que havia uma divisão muito profunda dentro da sociedade, que parecia ou pareceu irreconciliável até um determinado momento. Em alguns países isso conseguiu ser resolvido de algum modo, né? Às vezes com cicatriz e tudo, mas conseguiu. Pensando, sei lá, no que acontece na Irlanda do Norte depois daqueles acordos de paz, ou depois da reconciliação, entre aspas, que não foi bem reconciliação, mas depois da paz em Ruanda e coisa assim, depois de períodos muito sangrentos, né, que essas sociedades chegaram, elas conseguiram, de algum modo, né, com algum detalhe aí que me escapa historicamente, mas conseguiram chegar a um termo X que manteve essas sociedades de pé, pelo menos enquanto os países que elas eram e continuam sendo, né? E no Brasil eu vejo assim o início de algo que a gente não sabe onde é que vai dar, né? Mas é algo pelo menos que a gente não tinha 20, 30 anos atrás, né? Pelo menos no meu tempo de vida eu nunca tive esse grau de divisão da sociedade brasileira. E aí o título, claro, ele tem essa ironia de remeter situações que são ainda são muito mais graves historicamente, claro, né? Não dá para comparar ainda essa situação no Brasil com a situação no Oriente Médio, coisa assim. Mas até entra nessa questão que você estava falando dos indícios de nazismo, assim, a gente tem que, às vezes, pensar na essência das coisas que, às vezes, não teve consequências ainda, né? Mas a essência, às vezes, está lá, né? Então, o germe, né, as sementes da divisão, elas estão aí. Aí eu passo para a segunda pergunta, que é um pouco, vai nessa sequência, que é o que o Michel German falou, que eu li assim por cima no Twitter, eu vi, acho que anteontem ele postou assim um resumo, né, do que ele pensa, então não sei também se eu estou sendo leviano a respeito, mas eu concordo, eu tenho essa ideia, eu já falei várias vezes, inclusive no Twitter, a respeito do que a gente hoje, dessa discussão sobre como chamar as coisas hoje, né? Existia, alguns anos atrás, e eu tinha essa opinião, eu escrevia a respeito na época, digamos 10 anos atrás, eu tinha a ideia que você chamar algumas coisas contemporâneas de fascistas, ou fascismo, era uma maneira de desmerecer o fascismo histórico, ou de igualar coisas diferentes, de diluir a importância do fascismo histórico, por exemplo, ou do nazismo, coisa assim. Agora, eu em relação a essa posição que eu mesmo tinha, eu fui mudando ao longo dos anos, porque também não sei se eu vou conseguir me explicar, mas quando você tem uma discussão semântica, e as discussões semânticas são importantes, você também tem que olhar para o contexto social no qual aquelas discussões estão sendo feitas. A gente discutir isso 10 ou 15 anos atrás, quando não tinha nenhum resquício no Brasil desse tipo de coisa, de fascismo, digamos assim, era uma coisa, era fácil você dizer assim, tá, estão chamando de fascismo qualquer coisa, qualquer medida autoritária do governo, proibiu. Eu lembro que uma vez, acho que a prefeitura de São Paulo proibiu a venda de ketchup, de mostarda, ketchup nas feiras, naquelas bisnagas, porque tinha um problema de saúde. E aí eu via gente dizendo que aquilo era uma medida fascista. Eu dizia, não, mas não pode ser, porque... Estão ouvindo? Acho que caiu aqui. Porque se isso é fascismo, nada é fascismo, etc, etc. Mas, claro, a gente estava num contexto que as coisas estavam numa normalidade até inédita na história brasileira e tudo. Hoje em dia não é mais assim. Então, eu não tenho mais essa mesma opinião, porque algumas coisas que estão acontecendo hoje, elas não são fascismo histórico, porque o fascismo histórico não existe mais, aquelas condições dos anos 30, elas não se repetem. Mas a essência do que era esse fascismo histórico, ela pode estar muito bem naquilo que se diz e que se faz hoje. Então, é evidente que eu enxergo, eu acho que pensando minimamente, qualquer pessoa que pense minimamente, consegue enxergar, por exemplo, no pensamento desse grupo de extrema-direita que está hoje no poder, vários elementos do fascismo, ou mesmo do nazismo, né? Inclusive em relação a grupos sociais minoritários, né? Assim, digamos, se você troca o que esse povo pensa da população LGBT no Brasil, não é, às vezes, tão diferente daquilo que
o nazismo, digamos, que pensava a respeito dos judeus, né? A ideia de que um grupo que causa uma dissolução dos valores na sociedade. Claro, no caso do judeu, se usava uma ideia do judeu estrangeiro, uma ideia xenófoba e tal, que alguém que vem de fora, que não tinha raízes, que estava lá para explorar as riquezas do povo, isso é um jeito de pensar. O outro jeito de pensar, que não é tão diferente estruturalmente, como o próprio German diz, né? Essa coisa do antissemitismo estrutural que ele usa, né, nos textos dele, você pensa que dá para pensar que essa população LGBT é aquela que veio para corromper os valores da família, etc., que é o discurso da extrema-direita hoje. Então, eu não vejo grande diferença entre as duas coisas. É claro que o mundo hoje é diferente, né? A gente tem outros meios de comunicação, outras condições geopolíticas, inclusive, né? Outro contexto internacional, outro contexto econômico, então não necessariamente isso vai dar em campos de concentração, coisa assim, mas que a natureza está ali, que a essência está ali, e que se as circunstâncias históricas favorecerem, isso vai dar em coisa muito pior, e coisa análoga com o que era o nazismo, não necessariamente o nazismo de 41, 42, né, lá no início dos campos, mas o nazismo talvez de 32, 33, que os partidos chegam ao poder, ou de 35, que tem as leis, e a coisa vai, né, não crescendo, as coisas não começam de um dia para o outro. Então, isso a gente vê hoje. Eu acho que essa analogia não é descabida, e eu acho que quem defende que se faça essa analogia está correto, eu mesmo faço essa analogia. Só para terminar aqui, em relação ao que você perguntou ao Holocausto, especificamente, ao Shoah, ou a identidade judaica, né? Aquilo que eu tinha a dizer sobre o que é ser judeu hoje foi aquilo que eu disse no Diário da Queda, essa coisa que é maravilhosa da literatura, né? É um livro de 100 e tantas páginas, 200 páginas, na edição de Portugal, né? No Brasil é uma edição menor, porque a letra é menor e tal, mas são 200 páginas em que eu, por meio de uma história, tentei elaborar aquilo que eu acho, e o que eu acho é sempre, claro, é muito difícil dizer, né? Defendendo uma frase, né? Por isso que essas frases todas que aparecem nessa pesquisa pesquisas como essa que você cita, elas parecem tão levianas, tão simplórias, né? Ser judeu é lembrar do Holocausto? Claro que não. Ser judeu é algo muito mais amplo que isso. Mas também lembrar do Holocausto. Tudo Né? bem, aparecem outros itens, outras claro. posições, mas claro. Eu disse que essa é a primeira, né? Mas... Não, sim, não, e eu concordo com você que é uma visão simplória, até provavelmente porque são opções, a pessoa teve que escolher só uma, enfim, isso causa uma simplificação da coisa. Mas ser judeu também é isso, ser judeu é discutir se a palavra é holocausto ou Shoah, ser judeu é discutir se a gente deve conceder usar essa mesma palavra para definir outros genocídios que não são dos judeus. Isso tudo está dentro do grande pacote do que é ser judeu no mundo, no passado, no presente, na diáspora, em Israel. A gente sabe que ser judeu por si, talvez a grande definição possível aí é que é algo muito contraditório, é algo muito amplo, né? Tem muitos tipos de judeus e todos são judeus, né? Então a minha resposta assim sobre o que é ser judeu é um pouco essa. E o simbolismo do Holocausto aí, ele pode ser um simbolismo absoluto, né, como muita gente quis, né, o próprio Claude Lanzmann, que é o diretor do filme Shoah, que, se eu não estou enganado, foi ele que criou esse termo, Shoah, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi. Ele tinha essa ideia de que o que aconteceu na Segunda Guerra era um absoluto, né? Muita gente teve, né, nessa ideia do Adorno, de que depois de Auschwitz não poderia se fazer poesia. Então, sabe, tinha uma ideia de absoluto nessa questão do Holocausto, e que é uma coisa muito judaica, por um lado, claro, mas existem muitos judeus que acham que isso não é uma ideia de absoluto, que é o contrário, que isso é um início de uma outra coisa. O próprio sionismo moderno tem um pouco essa ideia de superação daquilo por meio de uma outra, né, de um outro modo de ser judeu, né, um modo muito mais assertivo de ser judeu, que não é aquele modo dos escritores alemães, de língua alemã do início do século, do Kafka e tal. Até estava lendo um livro sobre isso agora, que era aquele judaísmo mais introspectivo, mais torturado, mais culpado, mais receoso dos pogroms, ou da perseguição e tal. Então, tudo isso é judaísmo, né? O judeu de Israel é judeu, o judeu da Europa é judeu, o judeu do Brasil, nós aqui somos judeus. Então,
É uma pergunta muito ampla que eu acho que não tem uma única resposta, a não ser essa resposta aqui. É a resposta de que não existe resposta. Só uma provocação, na verdade, o sionismo surgiu bem antes do Holocausto, como você sabe, né? Não, claro, mas ele muda eu muito o diria que Holocausto. Né? a provocação é que atualmente talvez o Holocausto esteja ganhando do sionismo, né? Essa que é a questão. Né? É que é isso, o próprio sionismo ele não é o mesmo lá do início, né, sei lá, fim do século XIX, essa ideia mais moderna do sionismo, pelo menos. Tem vários sionismos, né? Tem o sionismo que vai dar nessa coisa mais militarizada de Israel, tem um sionismo que era mais de esquerda, né? Que até no início do Estado de Israel teve ali, até onde eu sei, nessa história, vocês talvez saibam melhor que eu, mas houve até um combate ali de ideias, né? De que o Estado de Israel ia virar no início, né? Ele foi reconhecido pela União Soviética antes de outros países e tudo, com a questão coletiva dos kibbutzim, etc. Então, tudo isso dentro do próprio sionismo há esse debate, e dentro do judaísmo da diáspora e até antisionista, né? Existe também um debate. Então, o que eu digo assim, que vocês estão cansados de saber, né? Existem muitos debates dentro do judaísmo, e é isso que faz também o judaísmo ser tão interessante. Legal. Obrigada, Michel. Vou chamar o Luiz Fernando agora. Olá a todas e todos. Vocês me ouvem ainda? Tá certo? Sim. Olá, Michel. Legal a sua participação. E eu tenho uma pergunta cuja formulação é breve, mas eu gostaria depois de fazer um pequeno comentário extrapolativo. E como todo comentário que extrapola as questões literárias, talvez ele tenha um certo perigo de cair em nada, mas eu começo um pouco trazendo para o Tribunal da Quinta-feira, que foi um livro que eu li, acho que logo quando foi lançado, e me chamou a atenção duas coisas. A primeira, e acho que mais importante, daí a minha pergunta é, você faz uma construção, ali tem as personagens, etc., mas São Paulo é uma personagem desse livro. E é muito curioso porque é uma São Paulo em que, num determinado momento, seria uma São Paulo da Zona Oeste, que em algum momento é nomeada como a pornografia da virtude, que eu achei que é uma expressão muito feliz para descrever determinados ambientes. E o livro, enfim, termina com algumas situações, mas encaminhando para o final, o protagonista conhece Dani, que seria alguém que veio da Zona Norte, de uma classe média. Então você teria a negação dessa pornografia da virtude, que seria uma, digamos assim, uma relação muito mais interessante de acontecer. Enfim. Então, a minha pergunta seria para você falar um pouco sobre esse processo de composição, porque eu vejo muito as cidades presentes, né? Tanto no Diário da Queda, acho que, se não me engano, é Porto Alegre, eu posso estar... E tanto no Solução de Dois Estados, como no Tribunal da Quinta-feira, São Paulo é uma personagem no Diário no Solução de Dois Estados, talvez um pouco mais latente, porque é uma família da Zona Leste que não é muito citada e tem essa narrativa fragmentária, e no Tribunal da Quinta-feira é muito mais presente, lugares são citados, etc., especialmente lugares da Zona Sul, Zona Oeste e Zona Norte. A Zona Norte aparece como Zona Norte e a Zona Sul aparece, talvez, pelas faculdades de publicidade, enfim, estou extrapolando já. Sim. E eu acho curioso isso, porque, e agora vem a extrapolação que eu considero mais perigosa, porque eu só me permito fazer uma citação breve. Enfim, na conversa do Balcão Colorido, Dani, que é a personagem da Zona Norte, contou que a mãe dela cortava cabelo num pequeno salão da Zona Norte. E aí segue um pouco mais. No coração da classe média microempreendedora. Aí segue um pouco mais. Nunca a ouvi disposta a se engajar num coletivo universitário. Nunca a ouvi falar em tirar um ano sabático, em aderir a uma atividade comunitária. Dani entrou na publicidade porque as pessoas acham que ela é criativa e engraçada, etc. E é curioso, porque a Dani não tem essa estetização da vida,
E isso aparece como, em 2016, pré-impeachment, isso aparece quase como a salvaguarda das relações que poderiam acontecer de modo mais, digamos assim, intenso. Por outro lado, e aí novamente daí que vem a extrapolação, a gente sabe que a Zona Norte, certos redutos da Zona Sul são os que mais votaram no Bolsonaro, são os que mais fundaram e fundamentaram o impeachment. E tudo isso que é descrito pela Dani é o que eles se arrogam para si, nunca se envolveram em nenhum tipo de atividade comunitária, entraram no ambiente microempreendedor, etc. Então tem algo interessante de que esse momento de diferenciação entre a Zona Norte e a Zona Oeste foi dar no seu contrário, e talvez a Zona Leste também pudesse aparecer com a mesma posição da Zona Norte, com essa questão da solução de 2 estados, essa mentalidade microempreendedora do empresário que, enfim, não tinha estofo simbólico, enriqueceu e depois empobreceu porque não participava do ambiente governamental e etc. E no Solução 2 Estados também tem um negócio que é a fragmentação da linguagem. E aí me encaminhando para o fascismo e para o final da minha fala, que já está excessivamente longa, para uma pergunta. Porque essa fragmentação, ela é o próprio, digamos assim, signo do fascismo. E aí eu estou um pouco chutando a bola para o Viktor Klemperer no Linguagem do Terceiro Reich, né, no Lingui Tertii Imperii, em que ele começa a descrever como o fascismo ele vai tirando todas as possibilidades de polissemia da linguagem para criar uma linguagem muito pobre, e essa pobreza linguística é o que permite a maior ampliação, digamos assim, do seu escopo de funcionamento. E é curioso porque no diário e aí só para concluir, né, no diário da queda, todo o esforço do protagonista ali é de recriar a própria história para curar certas feridas, ou seja, para ampliar o campo semântico no qual essas palavras, essas formulações vão se colocando, ou seja, como o que é ser judeu numa escola judaica, o que é ser judeu numa escola que não é judaica, o amigo que sobe e desce com ele, depois eles nunca mais se falam, ou seja, tentar recontar essa história, essa narrativa, no final das contas, esse enriquecimento da linguagem é o que tenderia a salvá-lo. Enfim, a pergunta é sobre São Paulo e eu fiz algumas sobre as cidades, né, como que elas aparecem, especialmente sobre o Tribunal da Quinta-feira. Quem foram os grupos que você avaliou nesse esforço antropológico para escrevê-lo? Quem foram as pessoas, etc. Obrigado. Pô, eu que agradeço, muito legal. Essas conversas são maravilhosas porque a gente acaba tendo um retorno de coisas que muitas vezes nem tinha pensado a respeito dos próprios livros, né? Então, te agradeço. Eu nunca tinha pensado nesse sentido de áreas da cidade, especificamente de São Paulo. Embora você falando, isso me deu um clique, assim, do porquê que isso acontece, né? E aí é curioso, isso é assim que funciona o diálogo de quem escreve e de quem lê, né? Da crítica, muitas vezes. E, enfim, vou tentar resumir aqui. As coisas na literatura, muitas vezes, elas surgem do ponto de vista de quem cria, né, o livro, muito miudamente, se dá para usar esse termo. O fato de eu ter escolhido São Paulo para o Tribunal da Quinta-feira, talvez viesse, acho que inicialmente, provavelmente veio do fato de que o Diário da Queda se passa em Porto Alegre e o Massa Envenenada, que é um livro que está entre os dois, em boa parte se passa em Porto Alegre, depois em Londres, enfim, é um livro mais internacional nesse sentido. E eu queria, depois de muitos livros, como o Diário da Queda, o próprio Massa Envenenada, em que as leituras iam sempre no sentido da autobiografia, de comparar com a minha vida, de me botar numa ideia de autor de autoficção, que é um rótulo qual não chega a me incomodar, mas eu não concordava exatamente tudo. Eu tive essa decisão em algum momento de fazer algo que pudesse ser radicalmente diferente. Não conseguiu ser, porque nunca é, né? A gente quem escreve, os livros se repetem em muitas coisas, mas pelo menos na tentativa de escrever, eu pelo menos vou tentando fazer algo diferente de livro para livro. E aí começou com essa ideia de não situar o livro em Porto Alegre. A partir daí, essa ideia, muito lá no início, ela se tornou muito orgânica naquilo que eu ia escrever e justificou muito aquilo que eu ia escrever,
porque o personagem do Tribunal da Quinta-feira era um publicitário, e logo no início da escrita eu decidi que ele ia ser um publicitário. E até por uma questão de verossimilhança, para falar de um publicitário bem-sucedido no Brasil, eu achava que é óbvio que São Paulo seria a cidade ideal para isso, né? Falar de um publicitário em Porto Alegre já é uma coisa bastante mais provinciana, não que São Paulo não seja, mas seria mais esquisito nesse sentido superficial até de verossimilhança. Então é assim que começam as coisas, são bem mais banais do que elas às vezes levam o leitor a pensar depois. Agora, dito isso, é fato que o Tribunal da Quinta-feira, naquele momento, que era um momento, ele não é pré-impeachment, ele é pós-impeachment, mas ele é imediatamente, ele sai em outubro, eu acho, outubro ou novembro de 2016, impeachment acho que começa em maio, uma coisa assim, mas de qualquer jeito é um livro que eu estava escrevendo há 2, 3 anos, então a escrita dele é pré-impeachment, dá para dizer isso. E eu via naquele momento uma certeza moral dentro do campo da esquerda, ao qual eu me filio já há muitos anos, enfim, sempre me filiei de um modo ou de outro, mas mais assertivamente de uns anos para cá, né? Eu vi uma certeza moral muito grande que se traduzia nessa postura dentro das redes sociais e tudo. Então, de algum modo, esse livro é uma provocação a isso, ele nasce também como uma provocação a isso. E a maneira de fazer essa provocação dentro do livro acabou sendo essa, claro, de situar, né, em termos de verossimilhança, os personagens naqueles lugares onde esse tipo de público mora, né? E aí, claro, a Zona Oeste de São Paulo é muito claramente uma zona que tem mais intelectuais, mais jornalistas, mais artistas, publicitários, etc. Publicitários eu nem sei, mas pelo menos esse tipo de público. E o sujeito do livro, que é um publicitário que meio que despreza isso tudo, ele não necessariamente ele é da Zona Oeste, mas ele pode apontar para a Zona Oeste como um lugar que tem esse tipo de pensamento. A ex-mulher dele é uma filha de arquiteta, filha de arquitetos, então é um ambiente, inclusive, com o qual eu convivo bastante, conheço muito bem, né? Então tem essa ideia e talvez esse livro, como você aponta, assim, tem traga essa noção de que o mundo é muito mais vasto do que aquilo, que aquelas ideias que aquelas pessoas têm, elas são ideias de uma bolha, né? E que fora daquilo, na Zona Oeste, como você diz, lá no salão de beleza, que é aquela coisa bem da época, né? Da classe C, da nova classe C e tal, de que existiria um outro mundo para o qual essa esquerda, pelo menos, não estaria olhando devidamente. E, de fato, não olhou, né? Se a gente olhar historicamente, por mais que eu lamente tudo que aconteceu, mas, de fato, eu me incluo nisso também, de fato, a gente não percebeu, em vários momentos, o que estava acontecendo no Brasil, né? O que estava surgindo ali. Essas expressões que você cita aí, classe média microempreendedora, pornografia da virtude, são expressões bastante irônicas. Esse é um livro bastante irônico, acho que talvez o livro mais irônico de todos. A linguagem, o tempo inteiro, ela tem talvez uma polissemia, né? Se você quer usar um termo chique assim, mas ele imita muitas vezes, ele imita jargão científico, jargão de publicidade, jargão de feminismo, então está sempre assim, um tom acima do... Ele diz lá o contato do pênis com a cavidade vaginal, com a vagina, é muito irônico, ele não está falando daquele jeito de verdade. Então, nesse sentido, é a ironia do livro, que é a ironia daquele cara, do tipo de sedução que aquele cara usa naquela linguagem, né? Depois, o Solução, que vem na sequência, aí sim, de fato, é uma inversão disso, né? E eu acho que tem a ver, do mesmo modo como eu tinha vindo de 2 livros de Porto Alegre, sobre Porto Alegre, e que eu quis fazer algo diferente, citou em São Paulo, também aconteceu isso, né? Que é o que acontece sempre quando começa a escrever um novo livro. Eu tinha feito um livro bastante sarcástico com uma certa esquerda, que é o Tribunal da Quinta-feira, e eu vim para o Solução querendo mirar também no outro lado, que não era um lado que tinha sido tão explorado no tribunal, que é esse lado justamente que é justamente isso que você falou, né? Da classe média, da microempreendedores de classe média, da nova classe C, etc., que é um pouco o personagem do Alexandre. Claro, ele veio de uma família lá de classe média alta, mas o pai quebrou, então ele começou de novo dentro dessa nova configuração das periferias brasileiras. Nesse sentido, o espaço de São Paulo, de novo, era muito necessário, porque eu queria falar da periferia, né? Falar desse bolsonarismo
que não é o bolsonarismo exatamente moral, aquele só religioso, ele é um bolsonarismo masculino, né, muito típico, assim, meio misturado tudo. Para isso São Paulo era a cidade ideal para situar o livro. Então, assim, a zona do livro em que passa, que é a periferia, que tem várias periferias ali dentro do livro, mas o conceito geral de periferia, ele tem um pouco esse aspecto também de se diferenciar do livro anterior, porque eu estava mirando num outro universo. É claro que tudo se mistura, né? Dentro do tribunal tem uma tiração de sarro com os carolas religiosos, na época da AIDS, não sei o quê, assim como no Solução, esse olhar contra, né, sobre a esquerda identitária, com os excessos dela, também está um pouco na personagem Raquel, né? Não tem dúvida. Então, como eu disse, os livros, às vezes eles se repetem em alguns temas. Eu sou a mesma pessoa, eu vou escrevendo, talvez o mesmo livro eu estou escrevendo desde o início da carreira, mas você vai um pouco, o barato da literatura é tentar fugir disso. Eu acho que o resultado do livro é um pouco o resultado dessas fugas daquilo que eu disse antes. E, enfim, mas de novo acho muito, né, muito pertinente, assim, muito perspicaz, assim, que você falou, porque eu nunca tinha pensado nesse sentido de zonas específicas da cidade. Vamos para a próxima agora, a Heloísa Paiti. Elô? Heloísa? Oi, vocês... Opa, perdão, tentei ativar seu som e acabei desativando. Vai ter que ativar novamente, Elô. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Eu estou. Legal. Não é nem uma pergunta, é um contraponto, assim. Eu estou voltando, até preciso falar com a Suzana, estou voltando a escrever e eu estou escrevendo sobre as mesmas coisas que eu sempre escrevi na vida. Retratos das pessoas da minha família, especialmente meus pais. E o que eu sinto nesses novos retratos, que tem todas essas camadas de reflexão dos tempos da juventude até agora, psicanálise, sociologia, entender melhor o contexto onde eles estavam vivendo, né, o contexto histórico, a minha própria experiência, né, que eu tenho mais a idade que eles tinham quando eu, enfim, me lembrava deles, eu não vejo como se isso substituísse aquelas memórias de infância e de juventude. Eu vejo essas novas reflexões mais conceitualmente sofisticadas, digamos assim, como se elas fossem abrindo novas camadas, e que eu conseguisse enxergar coisas que me espantavam, me chocavam no passado, que ficavam como pergunta, e agora eu acredito ter encontrado a resposta, é claro que sempre provisória. Então, só essa minha... Queria só compartilhar essa experiência da literatura, do escrever ser não um momento de construção simbólica, ficaria mais ligado a essa visão mais, sei lá, pós-moderna, mas de descoberta de camadas de significado que nossas visões de jovens, muito emotivos, muito envolvidos na coisa, não permitiam Sim. enxergar. E só uma coisinha, outro assunto que foi debatido bastante aqui, a comparação com o Holocausto. Eu acredito, eu escrevi um texto, se alguém quiser, eu compartilho, eu não publiquei. Enfim, o foco é muito no Holocausto. O Holocausto foi algo muito industrial, pelo menos em parte, né? Teve partes que foram mais caóticas, mas teve uma parte muito industrial, metódica, Sim. moderna. O que está acontecendo no Brasil tem mais a ver com outras experiências, por exemplo, as experiências dos pogroms, o que acontece nas favelas, o que acontece nas comunidades indígenas. É mais caótico, você não sabe quem é polícia ou quem é milícia, né?
assim como na Europa do Leste, onde os avós, bisavós de muitos de nós vieram, o cara estava lá na aldeia e, de repente, do nada, vinha um cossaco. Será que era cossaco? Será que era amigo do cossaco? Era uma coisa muito menos industrial. E eu acho que quando se nega muito a comparação com o Holocausto, é porque as pessoas têm na mente a visão do genocídio como algo industrial e moderno, enquanto que foi o único que eu saiba genocídio com essas características. Da Armênia foi diferente. Sim. Na África foi diferente. Os nossos, onde perdemos também familiares, logo antes da Segunda Guerra, nesses pogroms, também foi mais brasileiro, entre aspas, né? Esse é o nosso genocídio, o genocídio brasileiro, não o genocídio dos grandes conglomerados industriais alemães. É o genocídio do caos, do improviso. Então, são só reflexões assim sobre os temas que a gente estava conversando. Obrigada. Não, quanto a isso da diferença de ser industrial ou mais caótico, eu concordo também, mas esse ponto da industrialização do Holocausto, ele é mais posterior nessa longa cadeia que começa com a desordem, inclusive, primeiro com aquela coisa bem do sentimento da população, que vai dar daqueles panfletos, dos jornais nazistas, não sei o quê. Aí vai para quebrar a loja, que é bem caótico, e a coisa vai andando, né? Chega lá no fim, num ponto de industrialização, que tem muito a ver com a cultura alemã. Aí nesse sentido, realmente eu acho muito difícil que isso se reproduza num país como o Brasil, ou mesmo hoje em dia dentro de um país, né? É uma coisa de época. Nesse sentido, o nazismo é bastante histórico, né? E tudo. Mas eu não acho que isso impeça da gente fazer a comparação, porque a gente está falando desse ponto anterior, evidentemente. A gente não tem ainda no Brasil, por exemplo, uma lei pelo menos tão discriminatória assim. Existem leis que, por tabela, elas causam algum tipo de discriminação, não contra judeus, mas contra outros grupos. De certo modo, a gente pode, no passado continua tendo em algum grau, né, até leis penal, o tipo de lei penal, né, a gente pode até analisar sobre esse aspecto e tudo, aspecto racial, inclusive. Mas é nesse sentido que eu estava comparando primeiro com a essência, né, que é uma coisa muito anterior às canas de gás, né, a construção disso. E na própria Alemanha, né, foi uma coisa que começou com aquelas clínicas de eutanásia, né, é um processo todo bem complexo, né. O livro Diário da Queda, ele tem um pouco essa discussão ali no meio, porque no fundo a ideia é um livro que entende a natureza do Holocausto, né, do personagem, ele acha que entende, ele fica falando muito disso. Mas, no fundo, ele está comparando o Holocausto com fatos muito pequenos que aconteceram na escola dele, em relação ao colega dele, depois que aconteceram com ele mesmo, quando ele sofreu uma campanha assim, contrária numa outra escola, com um desenhinho de suástica, não sei. Então, tem um pouco essa ideia de que a violência histórica, ela começa em coisas muito pequenas, né? Então, acho que a minha resposta seria a isso, não é uma pergunta, mas é meu comentário a isso, seria esse. Só também outro comentário quanto ao que você falou de registrar coisas pessoais que você acha que não encerra as memórias. É curioso como, foi algo que eu falei antes, né, que às vezes as palavras elas acabam encerrando, né, as memórias. Tem muitos exemplos disso que eu poderia citar, mas enfim, cada um tem as suas experiências. Agora, eu acho que existe uma grande diferença, não sei se o que você escreve é ficção ou não, se são relatos, são coisas memorialísticas ou ficcionais, não sei. Eu também não sei. Enfim. Que eu acho que a ficção, pelo menos a ficção ficção mais ficcional, né? Ficção mais reconhecida como ficção, que é a que eu faço, assim, romance, né? Digamos assim, que tem personagens, que não sou eu, não é eu falando da minha família, é um personagem que fala da família dele, pode ser a minha, mas é um personagem. Esse processo, ele já muda muito a perspectiva que eu tenho. E às vezes é até um jeito de preservar aquelas minhas memórias que são diretas minhas lá no lugar delas, né? Porque eu estou falando de outras coisas. Esse personagem aí que é do meu livro, que se eu botar lá ele falando sobre o judaísmo, eu posso botar o que eu quiser na boca dele, e aí eu não vou ter pudor para dizer os maiores absurdos, as coisas com as quais eu não concordo, mas são elaborações do que eu penso também, né? É aquela coisa que nem tu está num divã de análise, tu sai falando, ou
brainstorming qualquer aí, tu sai falando as coisas e dali vai chegar uma essência. E a literatura tem esse caráter, assim, é quase, não é catártico porque não é imediato, né? Às vezes é muito imediato e pensado e tudo, mas tem um lado, assim, de você trabalhar com coisas que não são exatamente diretas daquilo que você pensa e que, ao mesmo tempo, acabam sendo traduções muito fiéis daquilo que você pensa. Então, é um processo com as suas contradições e que, né, com as suas ambiguidades, e que, por isso mesmo, ele é muito interessante. Muito legal, obrigada. Bom, vamos chamar agora, por fim, o Silvio Otinski. Michel, queria te perguntar duas coisas. Você está falando de você ser gaúcho. Queria perguntar se o Scliar teve uma importância para você, se foi uma influência ou não, se foi uma influência significativa. E se você pensa a tua literatura como uma literatura judaica ou se essa não é uma categorização que ela é relevante, se ela é relevante ou irrelevante para você. Mas a pergunta mesmo que eu queria fazer é sobre a referência do É Isso um Homem, no Diário da Queda, né? Que é muito bacana, né? Ver uma referência literária tão importante e ser tão significativa num texto, né? Sim. E quando eu li o teu livro, eu ficava pensando assim, o Primo Levi ia gostar do Michel, né? Vai saber. Mas eu ficava pensando nisso. Queria entender como é que você foi pensando É Isso um Homem no Diário da Queda. Tá, vou responder ao contrário. Fora de ordem. O É Isso Homem, ele tem uma função dentro desse livro, que eu acho que eu acabo explicando até no próprio livro, porque a minha grande dificuldade no início desse livro foi lidar com um assunto tão grande, né? Tanta gente tinha escrito a respeito, eu trouxe isso lá nas primeiras páginas do livro, fala assim. Então, em algum momento, eu decidi que eu ia concentrar tudo numa coisa só. Eu quero citar essa herança até, mas em vez de cada vez citar todo mundo que escreveu a respeito, e muita gente eu nem li, né? Mas eu queria citar um só. E o Primo Levi, ele serve, o É Isso um Homem, ele serve muito para isso, porque ele é um livro bastante referencial. Ele é muito documental, né, a sua maneira. É melhor, Meire, obrigada. E o Diário da Queda é o contrário disso, assim, digamos que até vocês estão ouvindo ou parou aqui? Estamos te ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Tá ouvindo? Não, é que trancou aqui, parece. O personagem do avô do protagonista, ele fazia o contrário, ele não falava sobre o Holocausto. O pai do protagonista, ele tratava os campos de concentração, o Holocausto, tal como algo muito metafísico, quase, assim, ele tirava naquele nível banal de representação, né, aquela coisa, ele tornava algo muito mais grave na ótica do narrador do que poderia ser. Então, ele estava ali, ele cresceu entre visões daquilo que eram muito solenes, ou muito ambíguas, omissas, e etc, etc. E o Primo Levi faz o contrário disso, ele descreve como é que é entrar no campo, como é que era a cama, a pia, a jornada de trabalho e tal. Então, nesse sentido, é uma certa... Embora ele seja um dos livros mais fortes, né? Talvez, eu acho, assim, um dos mais fortes. No livro, o narrador fala que é o mais forte. Não sei se é o mais forte, mas eu acho um dos mais fortes. E eu acho ele muito forte, inclusive, porque ele tem essa frieza de, às vezes, tratar aquilo como um cotidiano, né? Como é que era viver naquilo, como é que era aprender alemão ali no meio, coisas assim, né? Que ele fala, que são detalhes que, para mim, são muito significativos. Então, por isso, essa referência. Quanto às outras questões, assim, se eu vejo a minha literatura como literatura judaica, eu não sei se é relevante ou não, não era antigamente. Talvez tenha passado a ser de uns anos para cá, por causa dessa mudança toda no mundo, né? O mundo, a gente é o que as circunstâncias também pedem que a gente seja, né? Fazem a gente se transformar. E essa questão identitária, para mim, ela não era tão importante nos anos 90 e 2000, porque a gente vivia num mundo muito mais estável, pelo menos aqui no Brasil, né? E a partir do momento que essas coisas... eu lanço o livro, né? O livro entrou na minha vida, né? A gente está falando desse livro agora, faz 10 anos que ele foi lançado, então eu precisei também pensar mais nessas questões. Eu achava assim, eu quero lançar esse livro porque eu não quero mais pensar nisso, né? No Diário da Queda. Até uma frase de efeito que eu tinha, não, tudo que eu tinha para dizer está aqui, eu não quero mais falar disso. Minha ideia era nem dar mais entrevistas, mas óbvio, eu estou há 10 anos, né? Visito escolas, não sei o quê. Então, até nesse sentido muito prático, aquilo acabou entrando na minha vida e eu me sinto um escritor judeu nesse sentido, porque eu estou sempre falando sobre isso.
E agora, como o mundo voltou a ter até a presença da extrema-direita e tal, muito fortemente na nossa vida, o fato de eu ser judeu, de conhecer um pouco essas questões, por ter lido a respeito, por ter vivido algumas coisas, ter testemunhos de família a respeito de tudo, eu acho que até politicamente eu posso dar uma contribuição nesse debate. Volta e meia eu me pronuncio sobre isso, assim como o German falou, né? Eu já tinha falado coisas parecidas assim nessa linha, e falo outras. Esses dias falei alguma coisa sobre o Weintraub, aquele outro lá que era da Secretaria da SECOM, que são judeus que aderiram ao poder. Esse tipo de coisa eu sei que as pessoas não vão falar, porque é muito constrangedor, é um assunto complicado, e eu acho que eu posso falar porque eu tenho essa autoridade, entre aspas, né? E as pessoas ouvem de algum modo. E eu acho que essa contribuição eu posso dar dentro da própria comunidade judaica, porque, enfim, eu não sei como é que é o posicionamento político de todo mundo aqui, mas eu imagino que a maioria, pelo menos, tenha uma visão crítica desse processo todo. Então, eu acho que a gente deve falar, porque é uma característica do judaísmo, né? E no momento que eu começo a falar muito disso, como eu estou falando, eu acabo virando um escritor necessariamente judeu, né? Fora o fato de que a minha literatura, por ser uma literatura muito autoanalítica e às vezes um pouco torturada e difícil e tal, ela tem uma característica que é muito dos escritores judeus. Não estou me comparando com nenhum deles, evidente, é outra qualidade, mas o cânone judaico é esse, né? E aí a gente entra no Moacir Scliar, que você perguntou, que é de uma outra tradição, inclusive, né? O Moacir Scliar é uma outra coisa, é curioso. Eu acho que ele não tem nada a ver com o que eu faço. Ele vai para uma coisa, às vezes, até mais aquela coisa da parábola bíblica, né? Ele me lembra aquela coisa do Isaac Singer, né? Das histórias das pequenas comunidades. Nunca foi a minha praia, mas eu admiro muito esse tipo de literatura e gostava muito dele, até pessoalmente. Ele tinha até uma relação com a minha família, assim, a minha mãe é amiga da mulher dele, assim, eles são mais ou menos da mesma geração, e quando eu comecei a escrever, eu lancei um livro, ele escreveu uma notinha no jornal lá, falando bem, foi camarada, assim, tal. E a gente se encontrou algumas vezes em feiras literárias, tudo. Acabei tendo um contato bom com ele, assim. E foi uma pena, porque ele morreu, eu acho que ele morreu em 2010 ou início de 2011, que foi justamente quando eu lancei o Diário da Queda. Acho que ele morreu, se eu não me engano, em fevereiro de 2011, posso estar muito enganado, e o livro saiu em março ou abril. Então, ele foi uma pena, ele não pôde ler esse livro, que seria um livro que eu acho que eu teria adorado conversar com ele sobre esse livro, assim como muitas vezes eu conversei sobre o livro dele até em eventos. Eu lembro que uma vez eu fiz um evento no MAN de São Paulo, e eu falei bastante de um livro dele que eu gostava muito, que é A Majestade do Xingu, que não é um livro necessariamente judaico, né? Mas tem algo, claro, do judaísmo ali, do personagem angustiado e tal. Então, enfim, essa é a memória que eu tenho dele, e realmente é uma pérola, né? Mas é o que ele deixou, uma obra bastante grande, e nessa obra ele segue vivendo a sua maneira. Obrigado. Bom, gente, estamos chegando ao fim do encontro, então eu vou passar a palavra para a Lilian agora. Estou aqui pensando se eu consigo uma última pergunta. Posso? Sou pequena? Claro, vamos lá. Tchau, pode ser? A gente foi te ouvindo falar, né, do quanto o projeto de um livro, às vezes, te ocupa por 3, 4 anos. Quer dizer, escrever um livro é um processo longo, e você foi contando da diferença em cada momento. E eu queria te perguntar se os títulos nascem num momento específico ou se cada um deles tem uma história, porque eu acho que o nomear o livro, né, também é uma primeira aproximação com os leitores, né? É claro que depois também tem a capa, tem toda a questão editorial, que, aliás, eu acho que a Solução dos Dois Estados também, ela tem uma capa muito que também conversa, né, com o próprio título. Mas queria te perguntar um pouquinho sobre isso, como funciona esse momento do nomear e do decidir como se chama cada uma das suas obras. Foram diferentes, assim, em geral vem no meio. Eu começo com um título de trabalho e tal, e no meio dá um clique uma hora e a coisa vai. Mas o Tribunal da Quinta-feira é um livro que o título é quase no final, tinha até um outro título antes.
Uma Sem Envenenada também tinha um título antes. O Diário da Queda não tinha título, uma hora eu cheguei a ele, mas o Solução não. A Solução é um livro que, desde o início, ele já tinha esse título, porque ele tinha ideia. Ele tem livro que sai da história para o tema, esse livro saiu do tema para a história. São duas maneiras que eu vejo bem distintas de escrever. Sair da história para o tema significa que você sai contando uma história que você não sabe muito para onde ela vai dar, e daqui a pouco você percebe, não, esse livro mais amplamente é sobre isso ou sobre aquilo, né? O Diário da Queda tinha um pouco isso, assim, a história do menino lá no colégio, aí daqui a pouco me dei conta, não, isso aqui é um livro sobre identidade judaica. E o Solução, não, ele já surgiu como um livro sobre o que a gente chamava de polarização brasileira, né? Então, esse título já me pareceu assim que caía muito bem desde sempre. Muito legal. E olha, enfim, como sempre, a gente tem essa sensação de tempo curto quando a gente está tendo conversas boas. Queria agradecer muito a tua possibilidade de estar com a gente, essa disponibilidade. Acho que a gente termina, né, com essa sensação aí de tantos outros entendimentos possíveis, né, para as leituras que a gente vai fazendo. É um prazer, de verdade, receber você num evento da Casa do Povo. Evidentemente, agora a gente está no virtual e a gente tem feito muita coisa virtual, mas acho que a hora que a gente estiver de novo aí, podendo estar lá, e você estiver no Brasil, estiver em São Paulo, enfim, vai ser muito gostoso. Não, certamente. E eu, depois que voltar e as coisas melhorarem, eu queria me aproximar mais da Casa do Povo e a gente pode fazer bastante coisa junto, né? Muito legal, então. Gente, fica aqui meu agradecimento. Michel, não sei se você quer terminar. Não, eu queria agradecer de novo a presença de todo mundo, né? A paciência e o convite, né? Foi uma honra. Obrigado a você. Então, maravilhoso. A gente em breve anuncia o que a gente vai estar organizando para junho. Acho que a gente ainda não tem o Círculo de Junho formalizado, mas logo mais a gente faz circular, enfim. Espero que fique todo mundo bem, se cuidando. Quem for se manifestar, da maneira que for se manifestar hoje, acho que está todo mundo precisando pôr essas energias nesse momento, né? Contra todas esses fascismos contemporâneos que a gente vem convivendo por aqui. Obrigada, gente. Bom sábado para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.